A nossa convidada de hoje é biomédica e mestre em biotecnologia pela Universidade Federal da Bahia. Desde a época de faculdade, ela já sabia que a sua verdadeira vocação é para a docência. Sempre muito convidada para as festas de formatura, como professora homenageada e muito querida por seus alunos. Vamos bater um papo hoje com a professora Isabela Peixoto. E aí, Gabriel, tudo bom? Tudo bem, Sócrates? Boa noite. Boa noite, mais uma gravação aqui do nosso meu podcast. Hoje a gente vai bater um papo com uma professora que é a sensação da sala de aula. Todos os alunos que são ex-alunos dela, o atual aluno, fala muito bem. Então eu estou Já interessado ouvi nesse falar muito bate-papo. bem também, estou curioso. E num dia especial, né? Que é o Dia da Mulher, É então o vai dia ser que nós melhor estamos ainda. gravando. Pronto, ótimo. Então ela vai ser logo a nossa homenageada do dia. Então Verdade. vamos chamar logo ela para a conversa aqui, né? Para a gente poder dar boa noite e conhecer um pouquinho mais dessa figura, né, que a gente viu na apresentação aí agora, que atuou na biomedicina, na docência, em laboratório, e estou curioso para conhecer um pouco mais da pessoa que eu conheço como profissional. Então vem aqui, professora Isabela Peixoto, venha bater um papo com a gente aqui. Deixa eu chamá-la. Boa noite, Isabela. Boa noite, Gabriel Sócrates. Que honra, que prazer. Num dia especial, Dia das Mulheres, meu dia. O dia que nós Oh, estamos Verdade. gravando, mais uma galera vai assistir fora do Dia das Mulheres, mas é importante que eles saibam que a gente está gravando no Dia das Mulheres, né? Então, parabéns inicialmente. É um prazer tê-la aqui com a gente, para a gente bater esse papo e para a gente lhe conhecer um pouco mais, né? um Que a, prazer todo meu que a falar, gente, conversar com vocês. a Seja gente se bem-vinda, encontra Isabela. Muito sempre na obrigada. correria. A gente se encontra sempre na correria, um está dando aula, outro está saindo e tal, e eu tenho certeza que um monte de alunos também vai assistir esse nosso bate-papo aqui para conhecer um pouquinho mais da professora Isabela. E eu vou tentar fazer um monte de perguntas aqui Apro- para a gente, Os pra Aproveita, que a gente gente vai clickbaits papear para um monte. os clickbaits aí para a galera clicar da professora com curiosidades. Isabela, é um prazer. Eu acho que a gente não se conhece pessoalmente ainda, né? Eu já vi algumas coisas suas, seu Instagram hoje, Sócrates mandou, a gente estava fuçando um pouquinho a sua vida hoje, como curiosidade. A gente já viu até que você já gravou algumas coisas recentes, né? Algumas você disse, no início você disse que estava intimidada com a câmera, mas não está não, viu? Eu já vi que você já gravou muita coisa. E essas adaptações aí que a gente, como professor, tem que estar tendo. Né? Mas, enfim, antes de comentar mais sobre essas curiosidades, aproveitar, né, que a gente está gravando no Dia Internacional da Mulher para, além de parabenizar você oficialmente, do ponto de vista de ser uma cientista, ser uma professora, pesquisadora, como é que você se sente assim no Brasil hoje, e seja na evolução ou seja nas próprias progressões que a mulher tem tido, tanto na ciência quanto em vários outros aspectos. Como é que você vê isso hoje aqui no Brasil? Hoje, acho que eu defino a mulher como multitarefa, né? Hoje nós somos de tudo um pouco. Você começa o dia esposa, mãe, depois você é chefe, ao mesmo tempo você é mulher, você é amiga, você é irmã, e ali você consegue dar conta. Você está dando aula hoje nesse universo. Eu não tenho filho, mas muitos amigos e amigas minhas relatam que as esposas ou elas mesmas dão aula ninando o filho, produz conteúdo ao mesmo tempo que está cozinhando. Acho que cada vez mais a mulher tem demonstrado que a gente pode Desculpa tudo, desculpa de te cortar, mas tudo. você falou exatamente isso. Aconteceu com uma amiga. Eu estava numa reunião agora antes da gente começar a gravar, e uma amiga minha falou exatamente isso, que ela estava na aula hoje e aí teve que desligar a câmera para amamentar, continuou falando no microfone e E, amamentando a filhinha durante a aula, aquela professora também. Então, bem Gabriel, isso curioso. isso é um ato natural. Assim, a mulher consegue. Não estou desmerecendo vocês, não, né? Não estou Com falando que o homem não certeza. consegue. Mas o lado feminino prático das coisas é simples. Resolver isso não dá problema. Não é uma causa difícil, sabe? Esse é o lado da mulher que conquista tudo o que quiser da forma mais prática possível. Então, assim, ser hoje a convidada num dia tão especial, para mim tem uma grande importância. Eu estou representando
outras biomédicas, outras mulheres da saúde, que consegue mudar o cenário com a delicadeza que só a mulher tem, né? Existe sempre o jeito feminino de resolver as coisas, nada se compara. E aí eu sei que com as namoradas e as esposas vocês reconhecem isso todos os dias. Verdade. E nossas gravações esse mês vão ser todas com mulheres também. Isso foi algo pensado também já como uma forma de homenagem. Muito bom. Um mês especial, não é? E Sócrates, a gente se encontra para trocar dicas, né? A ideia do Instagram é muito por incentivo dos alunos, que em sala, a minha vida particular é muito particular. Assim, eu fico bem reservada. Eu amo falar ciência, mas eu me reservo um pouco em sala de aula. Só que nesse universo EAD, eu sinto falta do contato com os meus alunos. Acho que essa é a minha energia. Por mais que a gente tenta transparecer pelo vídeo, não é igual. Então, eu Não, precisava, de verdade. alguma forma, estar com eles. Aí isso veio através do Instagram. O contato é mais íntimo, a gente consegue estar na vida do outro, mas compartilhando ciência, compartilhando análises clínicas, imunologia, microbiologia. Então, a ideia era me aprofundar mais nesse universo por incentivo do meu amigo Sócrates, mas aí veio outros desafios profissionais, eu estou tentando me adaptar, mas sempre estou lá, comentando ou conversando. Ainda as postagens preciso de um calendário regular como vocês, assim, que são criteriosos. Ainda não cheguei nesse nível, não. Ainda é lazer. Sócrates é mais criterioso do que eu, viu? Eu sou meio aleatório também com as postagens. Vocês É o que que vem na pensam. cabeça. É difícil Eu para também, todo Gabriel. mundo, né? É difícil para todo mundo porque a gente não é uma coisa que a gente planejou fazer, né? Eu também não planejei trabalhar com rede social. Eu já falei aqui no meu podcast que eu não gosto muito do Instagram, eu gosto mesmo é do YouTube. Mas assim, a gente tem que se adaptar, né? Nós temos que ser versáteis, porque senão a onda chega e atropela. E a gente tem que fazer de tudo um pouquinho, né? Óbvio que nós temos nossas limitações por outros trabalhos, mas a gente vai aprendendo, né? Senão a gente fica muito velho. Se a gente só fizer coisas que a gente gostava antigamente, Verdade. a gente fica Verdade. muito velho. E olha, Não, Isabela, eu tô aqui falando disso, mas não fala esse negócio de idade com o Gabriel, não, porque ele humilha a gente. Ele é praticamente um adolescente, acredito. ele é, Acredito totalmente pela carinha dele, diz, né? Que ele não é da nossa geração, não, Sócrates. Ó, não, Gabriel, aqui vai um segredo que eu não sei nem se Sócrates lembra, que a gente estudou na mesma escola na época da adolescência. Então a gente não vai falar quando foi que a gente estudou, qual foi a escola, A mas galera a gente que, só não era se da mesma quiser, vai turma. pesquisar. A galera vai pesquisar os vídeos antigos, porque em algum momento o Sócrates já revelou aí a Onde é idade, que e aí a foi? galera. Quem é meu aluno muito antigo lembrava que eu não dizia minha idade de forma alguma. Eu falo, no dia que eu fizer 30, todo mundo vai saber. Até os 30 eu não falava. Também eu fiz 30, fiz festa, tive festa na faculdade, toda a turma me deu festa, então a partir daí é que minha idade foi realmente revelada, mas antes eu não mas dizia, não. vem cá, deixa eu investigar mais, que tem muito aluno seu querendo assistir aqui, querendo conhecer mais sobre você. Você disse que estudou na mesma escola que Gabriel? Não, que você, Sócrates. Que você, rapaz. Eu? Em Itaberaba. É, E descobri esses dias sem querer. Eu não sabia não que você era de Itaberaba. Eu estudei lá na escola Maria Bernarda, ainda tem Bernarda, hoje e sim, tal. sim. Não sabia Pois de é. jeito nenhum. Nós fomos colegas em Feira de Santana, eu lhe conheci provavelmente lá em Feira de Santana. Depois a gente se. Aliás, eu conheci você mais pelo nome do que pessoalmente. Alguém me Ixi, falava que de você honra. lá em feira, E aí eu vim trabalhar aqui em Salvador e encontrei você pessoalmente. Eu já conhecia de vista, assim, de alguns eventos, e agora eu não sabia exatamente de jeito nenhum que a Foi. gente tinha estudado juntos lá na. Não vou falar que foi fotos, não, porque a gente não vai mostrar essas coisas, né? A gente não tem mais Olha, idade. se eu tiver, eu Vamos achar essas mostro. fotos Eu não vou antigas mostrar aí. porque eu não tenho. Não, foi na época do Maria Bernarda, quando a gente fazia ensino médio. Sei lá, eu era segundo ano, você terceiro, eu era primeiro, você segundo, mas é das antigas. Eu tinha amigos que estudaram com você.
Por isso que Então, eu lembrei eu, dessa história. eu vou assumir, então, que eu sou mais velho do que você, viu? Porque hoje eu não quero fazer Dá essa desfeito com colher você. de chá. Ô, Sócrates, é um ano só. A gente omite a idade. Eu já lhe disse que depois dos 30 eu assumi, mas também não digo mais quantos anos eu tenho, não. Que legal, você, olha como esse mundo traz umas coincidências. Você estudou no segundo grau comigo e fez a faculdade na mesma faculdade que Gabriel fez, né? Isso Vocês quer dois são da dizer, escola baiana. isso que eu ia falar. Sou. Você foi de que Ah, ano, Isa? Eu No ano entrei em que você se formou? 2000. Esse ano, 2020, eu fiz 10 anos de formada. Eu entrei em 2006, saí em 2010. 2010, você deve ter sido de uma galera. Hoje eu dou aula na Baiana. Você deve ter sido colega. Acho que a galera de 2010 tinha Thomas, Jéssica, Pronto. Era essa uma turma galera. a mais que a minha. A minha turma não fez Legal. história na Baiana, não. Era uma turma tranquila. Mas Thomas era uma turma mais Dessa galera. dessa galera aí. Das e antigas, das antigas. veja como nós temos mais coisas Vale próximas e a gente dizer para a não galera tá dizer, Sócrates, só, desculpa te interromper, vale dizer que essa galera que eu tô falando aí, que foi da sala dela, foram meus professores, viu? Na Baiana. Gabriel, Ele é então assim, esconde o fato. Só para esclarecer. ele é desses, Omite esse viu? detalhe. Omite. Ele é Mas desses. em defesa, esse povo começou a ensinar cedo, viu? Não Verdade, vem, né? verdade. Na adolescência ele já estava dando aula na faculdade. Quase isso. Ele é Thomas assim, foi viu, meu, Isabel? Ele é assim, eu Thomas foi fico meu humilhando. monitor, gente. Thomas foi meu monitor, Jéssica foi minha monitora, então não omite. A idade não diz nada, né, Sócrates? Deixa eu te perguntar uma coisa para você. Quando você estava fazendo a faculdade, você já cogitava ser professora? Sim, a formiga me pegou nas monitorias. Fui monitora de fisiologia, e aí, com a professora Tânia, a gente assumia as práticas, a formiga me pegou aí. Aí Tânia depois. Brasil ou a Não, Tânia de Tânia biologia Tavares. molecular? Tânia Sim, eu sei quem Tavares. é. Pronto, foi com Legal. ela. A formiguinha pegou aí. Aí eu sempre gostei de ir num outro turno na faculdade, na biblioteca, para discutir caso. Então, daí eu já sabia que meu tino para docência já estava aguçado. Aí veio outras monitorias e outras atividades dentro da faculdade. Mas eu não fiz mestrado pensando em ser docente. Eu fiz mestrado porque na Baiana acho que a pesquisa é intrínseca, né? A gente ama a pesquisa desde o primeiro semestre. Verdade. Então, eu fiz o mestrado porque eu queria fazer mestrado, a ambição pessoal mesmo, era meu sonho, e eu fui fazer mestrado. A docência chegou para mim bem, bem de surpresa, mas eu sempre gostei Durante o de mestrado, falar. então. Durante o mestrado, na época do tirocínio, e eu terminei Legal. o mestrado em fevereiro, comecei a ensinar em março. Meu currículo chegou em feira, por meio de uma amiga, e assim, tem uma vaga, você quer, vou te mandar. Mandei o currículo e em menos de um mês eu já estava dando aula. E aí aprendi a dar aula dando aula. Assim, aprendi a ser docente sendo docente. E aí você vê que todas aquelas didáticas, todas aquelas teorias, a gente tem que se adaptar a cada aluno e a cada situação, A né? cada realidade, verdade. Que é bem diferente. Mas Mas o menos bichinho novas adaptações agora, né? Que a gente tem que passar também. Verdade, sempre aprendendo. A parte mais legal é que você foi pelo motivo certo. Você gostava de ser docente e, né, e é uma oportunidade que alguns alunos nossos têm de participar de monitoria, e às vezes isso muda a chave profissionalmente. Sim. Às vezes faz com que você realmente enverede. Eu também fiz o mestrado sem pensar em ser docente, por isso que eu fiz o mestrado. Eu fiz o mestrado e o doutorado porque eu queria fazer. Fazia parte do meu planejamento. Só que durante a graduação eu também pensei nisso. Falei, poxa, eu quero ser professor, e tive a chance de poder lecionar em algumas faculdades. E realmente é uma formiguinha que morde a gente. Se a gente for pensar puramente financeiramente, se fosse só isso, a gente não seria docente. Infelizmente, hoje eu falo uma coisa dessa, não é nem muito feliz que eu falo isso, porque cada vez mais financeiramente vale menos a pena ser docente. Sim, verdade. Mas, assim, só o fato de não ser por obrigação que a gente é docente já é uma felicidade. Assim, eu tive essa felicidade e isso faz diferença.
eu tenho certeza Total. que os alunos Faz toda a diferença. reconhecem que faz. Eles sentem completamente. Quando é uma aula assim que o professor vai e quando o professor gosta. E você vê o reconhecimento que você sai energizado, né? Às vezes você chega, poxa, tô cansada, vou dar aula de 7 às 10, né? Às vezes o horário é puxado, É mas vigora. você volta assim com energia completamente diferente. Adrenalina mil, né? Às vezes eu sonho que eu tô dando aula da aula que eu terminei de dar. Eu canso de dizer isso. É Vocês isso não que saem você, dos meus sonhos. isso que você falou. É engraçado que eu também já sonhei dando aula, ou já, Já tipo, também. sonhei treinando, falando, ó, quando eu for dar essa aula, eu quero falar isso. Não é uma coisa. Ser professor, gente, precisa de um psicoteste. Você não é normal sendo professor. Você vive a docência. E tudo que você tem no seu dia a dia, você já pensa, vou usar isso em aula. Isso aqui serve para aula. Você nunca mais assiste um filme da É mesma verdade. Sem forma. pensar Tudo e, vira no mínimo, aconselhar, é verdade. é, no mínimo para indicar, você vira docente em tempo integral. É muito bom, é muito gratificante. Você não sei se Gabriel já teve essa sensação de encontrar um ex-aluno no mercado de trabalho e ouvir o pro ou o pró, e Muitas você vê o vezes Aqui na também. Bahia, reconhecimento, né? tipo, foi cria minha, tipo, eu compartilhei meu conteúdo, isso fez diferença. É uma sensação de dever cumprido, de reconhecimento fora do normal. Então, é Você muito fala, gratificante mesmo. Você falou isso, eu digo, porque você mencionou a Baiana assim, muito aluno que acaba formando, entra no mestrado. Eu ainda estou finalizando o doutorado, então a galera já teve aluno, vários que pegaram matéria comigo do doutorado, então é bem gratificante, né? Quando você vê, tipo, o cara que foi seu aluno há pouco tempo já está fazendo pesquisa, discutindo ali, debatendo algum artigo com você, além do próprio mercado. Enfim, é sempre gratificante, né? Quando a gente vê assim, a vitória do aluno. Mas e vem cá, tipo, eu pelo menos, né, eu senti, você falou aí, eu tenho de fato um prazer enorme da aula, eu dou aula desde a faculdade, começando com monitoria e depois, desde o último semestre já fiquei, mas acho que o online, né, a coisa do EAD me pegou um pouco nesse sentido, né, então, por exemplo, eu nunca me senti cansado. Já teve dia de dar aula de 7 da manhã a 10 da noite, né, em locais diferentes, correndo. E aí no EAD, tipo, no online, às vezes 2 horas de aula digital me equivale a 6, 7 horas do presencial, talvez, né? Vocês sentiram os dois, né? Essa transição também, assim, de cansaço, Sim. até porque, né, eu acho que é outra forma de falar, de interagir. Eu estava conversando com um amigo esses dias que ele estava reclamando das piadas, né? Que ele conta a piada e aí tem um delayzinho para o aluno entender. Quando está com a câmera desligada, até sair os kkks e nunca é a mesma coisa, né? Então, acho que Verdade. isso também é uma coisa Tirou o que combustível, dificulta. Gabriel. Tirou o combustível, tirou o olho no olho. São poucos alunos que mantêm a câmera aberta e poucos que ainda perguntam. Apesar que, Verdade. como o conteúdo das minhas disciplinas são clínicas, às vezes a gente vai apertando, apertando e sai, né? Sai ainda mais imunologia, que é o nosso universo, em Sócrates. Tudo agora gira em torno de imuno, então a gente vai ter que pegar do atual para tornar aquela aula atrativa. Mas o olho no olho é teu termômetro. Se você vê o aluno meio assim, sabe? Ou mais a turma mais quieta, você tem como animar a turma se você está no presencial. Ou você sabe o momento de parar, não, vamos adiantar, vamos parar agora para o intervalo, vamos voltar mais um pouquinho. O online não tem a interação. Eu acho que isso que deixa a gente tão cansado, porque a gente tem que estar sempre com a carga de energia muito maior para a aula funcionar, né? Então, cansa. Eu acho A que mente sai acabada depois de Verdade. uma aula longa Verdade. dessa. Eu acho que deveria ser obrigatório todos os alunos com a câmera aberta, com o áudio fechado, mas com a câmera aberta, porque estaríamos Eu acho todos também. juntos, vendo todo mundo, e aí eu acho que seria melhor. E realmente é essa interação que fica um pouco mais difícil. Eu também uso desse recurso de contar história, contar às vezes até alguma piada, não dá, no online não dá. E eu atualmente estou me obrigando a dar um intervalo. Porque se você fica Tem que olhando aqui ter. só para a tela, você fala, quando pensa que não, 2 horas de aula você já está morrendo, sendo que você Verdade. dava a manhã toda e estava de boa. Aí agora eu me obrigo a dar um intervalo para poder beber uma água, espairecer, e aí eu volto. Eu acho que até para a turma também é Até para interessante, eles, com certeza. Agora, mesmo vem cá, me diga uma coisa, tipo, já também como curiosidade de Ah, estratégias, que a gente precisa passar isso para eles, né? O que é que vocês veem
os dois aí como um diferencial para o aluno nesse momento, né? Porque eu fico pensando na frustração deles também, né? Porque às vezes ele fica, pô, eu tô aqui em casa, tô também sem estímulo, né, para participar mais ativamente. O que é que vocês veem assim como um diferencial para essa galera, tipo, para a gente dar umas dicas para eles assim? Eu tenho algumas opções, algumas ideias que eu tenho dito, mas eu estava pensando até, Sócrates, a gente pode ver isso, de repente chamar a Isabela e montar algum tipo de curso falando sobre isso, né? Como se destacar no modelo virtual, porque é uma coisa que ninguém fazia antes, né? Já tinham cursos EADs, mas na biomedicina não. E criar estratégias para que consiga se diferenciar nesse momento, né? E isso é importante, né? Dificuldade de estágio que a galera está tendo, então tem que existir formas. O que é que vocês veem como essas principais alternativas agora? A mesma Para o fórmula de aluno sempre, gente. ou para o professor? Para o aluno, é a Pro mesma aluno. fórmula. Pro aluno. O professor nunca foi super-herói. A gente nunca conseguiu dar tudo em aula. E assim, às vezes você tem 5, 6 turmas de uma mesma disciplina. Você consegue aprofundar muito em uma turma e outra não, porque não depende só do professor. Eu acho que o aluno está sentindo a responsabilidade do estudar, que ele precisa, em algum momento, durante a semana, focar e assim, não só esse contato virtual não é o suficiente, porque antes ele saía do ambiente de casa para estudar. Então ele tinha aquele local distante, sem marido, sem filho, sem trabalho, sem problema e focava nos estudos. Hoje ele não tem como. Então ele precisa organizar a agenda dele para absorver de mim o máximo que ele puder naquele instante, mas que ele precisa sentar um momento para consumir o conteúdo, ou ler um artigo, ou fazer um mapa conceitual, ou assistir um vídeo de professor Sócrates para complementar, sabe? Ele percebe que é via de mão dupla, eu falo isso sempre, é via de mão dupla. E eu já mandava muito material, eu já fazia muito mapa conceitual, agora eu tento sempre no final de cada aula colocar um caso clínico, uma questão, algo que instigue. E eu brinco que tem spoiler. Em uma aula sempre tem um conteúdo da outra aula para lembrar, semana que vem para que tenha. A gente está competindo com Netflix, com Prime, Verdade. sabe? Isso é Com uma outras dificuldade, né? coisas. Então, criar curiosidade ou trazer outros atrativos, assim, isso aqui você encontra, e aí cansa a questão do planejamento. Meu planejamento era para 2 horas aula, ali, meu planejamento é para uma semana. Eu preciso instigar meu aluno a ler um artigo, eu preciso instigar meu aluno na página de Gabriel, na página de Gabriel tem um link sobre, sabe? Então, é isso, é estimular dentro desse universo que a gente tem agora de competição, o que é que ele pode ver que o conteúdo está em outros locais. E ele precisa também sentar e ler. A leitura é fundamental. É bem isso. É muito importante que o aluno entenda agora, mais do que nunca, que ele precisa ter um tempo para estudar sozinho, sem professor, sem nada. Ele assumir essa responsabilidade. Porque daqui a uns dias a faculdade acaba. Então, se ele quiser estudar, ele vai ter que estudar só. Então, é melhor ele treinar durante a faculdade e realmente tem que ter esse momento. É difícil, dentro de casa é complicado. Às vezes o aluno assiste a aula deitado na cama, relaxado, não sei o quê. Uma coisa que eu tenho feito também, além disso, é meio que me mostrar que não existem super-heróis. Uma coisa que eu tenho feito muito mais, eu tenho observado agora nessa parte AD, o que eu tenho feito muito mais. Às vezes, como eu falo em algumas plataformas, eu falo muito de concurso, eu gosto muito de fazer concurso e dar umas dicas de concurso, fica aquele negócio, o professor ali sabe tudo e vai. E cada dia na minha aula eu mostro, olha, a gente não sabe. A gente a gente tem que se dedicar para poder aprender alguma coisa. Eu falo muito de concurso público, eu já passei em vários concursos públicos, eu digo, olha, se eu não me preparar, eu perco. Então não tem aquele negócio do HD alto, né? Você tem um QI gigantesco e você faz as coisas. Se eu não me preparar, eu perco. Então, se eu não continuar estudando bioquímica, hemato, imuno, eu vou ficar para trás, porque todo dia tem novidade. Eu tenho meio que nas minhas aulas meio tirado essa parte mística e falando, gente, a gente erra, a gente estuda, a gente consulta. Então, assim, não tem ninguém diferente. Se a gente for fazer agora concorrer por um emprego, a única coisa que eu tenho mais é o meu passado. Mas o presente, a gente vai estar concorrendo junto. Eu posso perder para você e não tem problema nenhum. Nenhum mesmo. Imagine, Isabela talvez não saiba, nós 3 somos imunologistas. E o único que é habilitado na graduação para imunologia é Gabriel. Eu nunca tinha conhecido ninguém
Nem eu, Gabriel, a baiana ousou. Nós somos imunologistas por outros motivos, por amor e paixão. Então, assim, um ponto que eu tenho feito é chamando os meus alunos aqui, até para que eles fiquem mais próximos. Gente, hoje eu dei aula de gestão laboratorial. Eu digo, olha, não existe a fórmula para você ser gestor, você erra. A fórmula é você tentar consertar e não ficar repetindo erros. Mas não tem uma fórmula, não tem um jeito certo. Se eu parar de estudar, eu vou ficar para trás. Eu mostro para eles aqui, meus livros ficam aqui em cima. Eu pego os livros e falo, eu estudo por aqui. Então, eu vou dar aula de imunologia, tem hora que eu preciso revisar, eu pego aqui o ABAS, eu pego o livro de imunoensaios, eu volto para estudar. Justamente para mostrar, assim, não tem negócio de eu sei e agora eu vou ficar repetindo, até porque minha aula vai ficar velha, se eu não trouxer... Verdade. Sócrates, isso que você falou é mega interessante. Tem um artigo que eu vou mandar a Yasmin colocar a capa dele aqui, quando o vídeo sair no ar, que ele fala que o título dele é Para uma Imagem Não Deformada da Ciência, e ele fala exatamente sobre essas coisas e principalmente a visão, tanto de fora quanto dos estudantes, sobre isso. Até sobre a construção do conhecimento, acha que é tudo muito imediato, o conhecimento chega automaticamente para aqueles que já estão inseridos, e na verdade não, isso é uma construção, né? Isso tanto na pesquisa, eu vou colocar que é bem legal e serve para a galera que estiver interessada aí. Muito bom. Eu, inclusive, vou ler, né? Para poder saber. Muito bom. Muito já bem. vira a pauta de aula, viu, Gabriel? Isso daí, ó, boa, já tá boa. Já é indicação. Muito bom. A gente tem que dizer para essa galera que o conhecimento não é rápido. Você não passa 4 anos fazendo doutorado porque você acha bonito. O doutorado é 4 anos. Não. É porque se for menos tempo, é difícil você conseguir. Concluir. Você não passa 4 anos fazendo doutorado. Meu doutorado é 4 anos. Não, 4 anos é apertado. Às vezes, no último ano, você está ali morrendo porque você demorou para conseguir dinheiro, você demorou para aprovar no comitê de ética. Eu acho que eu estou nessa situação aí, que Sócrates está descrevendo. Tá mandando direto para mim. Hoje, com esse imediatismo das redes sociais, fica parecendo que é tudo rápido. Não, o engraçado é que, às vezes, eu faço vídeo no YouTube com a linguagem mais acessível que eu consigo, né? Para tentar... Meu público do YouTube não são alunos de saúde, é a população geral. Óbvio, tem hora que eu consigo, tem hora que eu não consigo, né? Tornar uma coisa clara. Aí tem hora que alguém debate coisas comigo que eu falo, cara, precisa estudar, não tem jeito. Não dá para você tirar essa conclusão em 5 minutos por opinião dos outros. Tem que estudar. A gente estuda, às vezes, um assunto, tem gente que estuda 10, 15 anos a mesma coisa, porque é uma dimensão completamente diferente. E é uma coisa que a gente realmente tem que mostrar aos nossos alunos que as coisas não são rápidas. A ascensão profissional não é rápida, o conhecimento não é rápido. Aí pega, às vezes, um livro de 100 páginas e fala, puxa, eu vou ter que ler isso tudo. Isso é o mínimo. Eu li 250 artigos na minha tese de doutorado, li todos, alguns mais de uma vez, e isso não é nada demais, todo mundo faz isso, você vai fazer, Gabriel vai fazer, não tem nada demais, as coisas são trabalhosas, e é importante deixar claro, porque senão a frustração vem muito rápido para essa galera, né? Poxa, não, eu quero me formar, eu quero ganhar um emprego, ganhar 10 mil. Como se fosse assim, né? Onde é que tem? Me chama. Será que está tentando? Não é assim. E você não pode se medir pelo outro, né? Cada um tem sua trajetória, seu caminho, suas oportunidades. Então, se hoje o professor Sócrates, professora Isabela, professor Gabriel está aqui, é porque a gente já apinou um pouquinho, viu? Já leu muito artigo, já se desesperou em bancada, né? Já passou por muito perrengue para poder dizer assim, não, hoje eu tenho segurança de falar sobre tal assunto. Nada vem fácil, com certeza. Você falou de ver os alunos crescendo. Esses dias eu fui fiscalizado por uma ex-aluna. Chegou lá, a fiscal do conselho foi minha aluna. E foi me fiscalizar no meu laboratório que eu trabalho. Olha que coisa legal. Legal. Não é legal isso? Você vê os alunos pegando cargos e trabalhando, jogando. Daqui uns dias a gente vai ver ex-alunos secretários de saúde e coisas. Eu tenho uma ex-aluna que foi minha aluna tem 2 anos e ela é secretária de saúde de Itaparica agora. Tipo, um orgulho. Eu vi ela na televisão, aí tirei foto e mandei para ela. Assim. Bem orgulho dela. É quase filho. Assim, isso foi meu. Isso aqui fez parte. Verdade. A gente pega um amor diferente, né?
É quase parte da gente, da família, é É. amigo. É Deixa bem, eu bem contar uma legal. história para vocês aqui rapidinho, minha, para emendar na pergunta que eu quero fazer para Isabela. Teve Eita. uma época da minha vida que eu saía de Salvador, pegava um barco, ferry-boat, atravessava para a ilha, pegava uma van, ia para Santo Antônio de Jesus dar aula. Isso saindo de casa às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, chegava lá, dava aula a manhã toda, e 11 horas eu pegava uma van, ia para Mar Grande, na entrada de Mar Grande eu pegava uma mototáxi, ia até a lancha, da lancha eu atravessava de lancha e pegava um ônibus para ir para o meu trabalho de tarde. Em uma manhã eu pegava todos esses transportes, dava aula e voltava para Salvador para ir trabalhar à tarde. É só para mostrar que às vezes a gente faz assim para trabalhar, nós que Sim. somos professores ou profissionais de saúde, às vezes o esforço para chegar até o trabalho é muito grande. E essa história eu contei minha, que é, né? Quantos transportes você pega para trabalhar uma manhã? Isso era uma loucura. Nem eu acredito que eu fazia isso. Verdade. No intervalo de uma manhã, para perguntar a Isabela, porque eu sei que ela viajava para dar aula. Isso quer dizer, né? Porque ela falou que começou em feira, então. Muito, E muito. aí, Isabela, porque assim, Ai, muita uma história de BR. coisa é você ser motorista, outra Sim, coisa é você ser professor, que você dirige e você tem que sim, chegar lá inteiro para dar aula, para trabalhar. O sim, motorista, sim, ele dirige, chega lá, ele vai ter que descansar, né? Porque o trabalho foi dirigir. E o É. nosso sim. não. E aí, como é essa história de viajar para dar aula? Foram 8 anos BR 4 Salvador Feira. 8 anos. É, experiências incríveis no carro, né? Assim, de você estar preparando a aula inteira no carro, de momentos de você dirigir, tipo assim, eu estou aqui para relaxar minha cabeça para poder chegar para dar aula. 8 anos. Ensinei em 2 instituições em feira, saí agora em janeiro, porque eu precisava dar um gás e também focar um pouco na vida pessoal. Mas é muito desafio. Às vezes você tem que chegar revigorada. E era aquela 1 hora e meia. Nesse meio tempo, Você boa ia e parte desse voltava todo período, dia? não. Graças a Deus. Mas já chegou Ah, dias de eu ir ter que voltar no outro dia, ou dormir e ter que voltar. Mas eu sempre saía daqui assim, a BR não pode engarrafar, né? Eu dou aula às 6h30, eu estou saindo daqui 5 horas. E não, não passei por grandes sustos na BR, não. Mas era diferente. A aula que eu dormia em feira e a aula que eu chegava para dar aula. Eu já chegava no Red Bull e no café, né? Se Isabela já fala, era uma aula que quem assistia a minha aula de terça e de sexta falava, não, não é a mesma pessoa. Porque você vem com a sua última gota de energia, mas também, ó, 10h40, quando eu deitava para dormir, já não existia mais energia nenhuma. Era com muscular e para dar aquela relaxada, porque no outro dia, às vezes eu tinha que voltar para Salvador. Vocês falando, esse foi um dos motivos de eu precisar trancar o doutorado. Eu entrei em estafa. Eu estava aula na Unijorge imagino. até meio-dia, saía correndo, ia para a UFBA, chegava na UFBA 1, tinha que sair às 5, saía correndo, ia para a feira, chegava, dava aula de 6h30, 10h40. Eu entrei em estafa, porque chega uma hora que a gente não tem mais 20 e poucos anos, quando a gente conseguia pegar dois ferryboats, 2 mototáxis, a gente não tem, o corpo vai cansando. Então, esse ano eu fiz, não, esse ano a BR precisa dar um tempo, né? Casei, tenho que dar atenção ao meu marido, ficar mesmo mais em Salvador. Mas muitas histórias, gente. Era sempre pró com quem? Eu e Deus. Sair de feira, 9 horas para vir para casa, chegar 11 horas da noite. Só que a gente passa, são fases. Quando a gente começa a ensinar, a gente tem um gás muito diferente. É um prazer tão grande em compartilhar conhecimento e ciência que isso que te Verdade. motiva. À medida que a gente está dentro do ensino, a gente começa a pesar, poxa, mas hoje é tanto que eu queria minha cama, sabe? E aí você consegue reduzir mais sua carga horária de estrada. Então, 2021 foi um marco de que não dava mais para pegar a BR. O corpo não aguentava. E eu ia sozinha, gente. Eu não tinha outra pessoa para compartilhar. Podcast, Complicado. eu ouvia muitos, muitos. Eu cantava no Botar carro. o né? Isso quer dizer, muitos CDs aí, né? Muito... E muito O carro podcast virou uma depois casa. do Spotify, né? Que quando chegou o Spotify, eu conseguia me atualizar de conteúdo indo para feira ou voltando de feira.
Mas era um desafio. Às vezes eu me pergunto como é que eu fazia essas loucuras, gente, que eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, ainda me deslocava para 2 cidades. Não sei, uma Isabela que tinha um gás Aí a diferente da de hoje. pessoa hoje assiste a sua aula e fala: Poxa, a professora Isabela tem uma experiência, um time de dar aula. Como é que ela aprendeu? Trabalhando. Ela Trabalhando. aprendeu a pegar o time. Eu também Sim. viajei, além dessa que eu viajava pelo mar, eu viajei pela estrada. Ela sabe que eu trabalhei também. É. Para quem está Eu não assistindo o sabia dessa podcast, história não, Sócrates, de você com fé. Tem isso, pois é, eu ia para Santo Antônio de Jesus, ia de ferro e voltava de lancha. Então imagine, né? corridão, Pegava um é. mototáxi, atravessava não sei o quê. E quando eu fui para a Feira de Santana, essa, para quem está assistindo o nosso podcast aqui, Feira de Santana é uma cidade a 100 quilômetros de Salvador. Parece muito rápido, mas quando você tem que ir com hora para chegar, não é tão rápido assim. E é É, pesado, e eu tive algumas vezes de voltar à noite, 11 horas da noite, eu tinha que voltar, porque no outro dia tinha que fazer alguma coisa cedo. Geralmente eu dormia, mas às vezes eu voltava, e é pesado É. isso. E altas histórias, eu já Olha tomei banho em posto de gasolina, chegava assim lá onde ficam os caminhoneiros, falava, eu vou tomar um banho aqui para eu poder acordar e dar minha aula mais tranquilo. Já levava meu kit, tomava banho no posto de só. gasolina antes de chegar, já fiquei sem gasolina na BR. Também, já caramba. bati carro na BR com carro de pressa, e foi aí que eu fiz, ó, tá na hora de botar o freio. Sabe, porque E, a cabeça no infelizmente, doutorado, a na gente aula, bate conhece o carro. histórias de colegas que até perderam a vida nessa história de Sim, dirigir para sim, trabalhar, porque você sim. está muito cansado, principalmente quando volta. Eu nunca gostei de voltar à noite, mas assim, às vezes era preciso, mas era uma ou outra vez. Mas eu sempre dormia porque num cochilo você perde a É, vida e aí é, acabou tudo, né? Não é. valeu a pena. E essa história de viajar para trabalhar só sabe quem viaja, Quem faz, porque né? Muitos, muitos amigos ainda viajam. Tem um posto, o primeiro posto Shell depois do pedágio. Era certo eu encontrar amigos ali, professores, parar para tomar um café. Primeiro, eu sempre parava ali para respirar, para dar uma desacelerada, porque eu tinha que pegar a estrada. Para comer, porque eu sempre gostei da comida dali. E para virar professora, né? Tirar o cheiro do laboratório, passar uma maquiagem, chegar digna, Respirar. respirar. Vários amigos. A gente sempre parava e era assim, não era nem premeditado. Várias fotos, né? Tô tomando café, chegava alguém. E era aquele momento de relaxar ali e chegar Isabela professora no próximo ponto, que era a instituição. Mas muitos colegas passam por isso. Assim, a BR é caminho certo para muitos professores. Tem feira, tem Cruz das Almas, tem Santo Antônio. Hoje a gente tem é, outras cidades menores perto de feira que também já estão abrindo grandes grupos de instituições. Então, é uma realidade bem diferente, viu? Professor que viaja e professor que fica em Salvador. Salvador se estressa no engarrafamento, a paralela Verdade. trava, Eu mas a já gente peguei coleciona engarrafamentos que dava para ter ido em feira e de voltado. voltar. assim. O É deslocar em verdade. Salvador é isso. É. Agora vem cá, vocês acham, isso para os dois, né? Até Sócrates nessa época aí do Ferri, professora Isabela, assim, e vale a pena financeiramente? Eu acho que os alunos, é uma curiosidade minha e creio que dos alunos também. Vocês acham que valia a pena, assim, porque eu acho que quando a gente bota na balança, né, eu pelo menos hoje, eu tento botar na balança o custo-benefício e também a questão do estresse, né, porque só esse deslocamento, de fato, às vezes você pensa, pô, realmente, e aí, valia ou não? Já valeu. Para mim, valeu. Primeiro, valeu financeiramente, valeu como oportunidade. Você vai aprender a Como ensinar quando? experiência, né? É, É, verdade. uma vez eu vi de uma amiga que se eu dissesse não a uma disciplina por insegurança, ia ser de outra pessoa. Então, eu nunca disse não, Gabriel. Se eu te contar quantas disciplinas eu já lecionei, hoje eu escolho. Tinha época que eu não E eu podia imagino o escolher. quanto você aprendeu nessa época, né? Porque você tem que Muito. estudar para fazer. É. Era. Então, valia para a experiência, para que eu chegasse no mercado, se era a minha pretensão, a docência, e já valeu muito financeiramente. Hoje não, hoje a gente tem um mercado bem competitivo na parte da docência, né? São muitos mestres e doutores preparados para dar aula. Mas há 8 anos atrás, quando eu comecei, feira era um polo acadêmico que dava para ser explorado. Expansão, Salvador não verdade. mais. Salvador já tinha, cada grupo já tinha seus professores fiéis. Então, valeu muito, mas hoje a gente pensa, hoje eu pondero a questão de cansaço
financeiro, me ausentar da minha casa, me distanciar da minha família. Hoje eu penso, hoje eu posso pensar, porque eu já tenho uma bagagem de docência de 8 anos, esse é o meu currículo. Mas antes não. E assim, eu acho que quando a gente está começando, não pode ter medo de desafio, Verdade. não. Veste a camisa. E isso que te faz forte. Se você for ponderar várias coisas quando a gente está começando, você se frustra. É plantão, vai dar plantão, é noturno, dorme de tarde para dar plantão de noite, e assim você cria uma casca de profissional que você só vai crescer com desafio, entendeu? Ninguém te dá essa casca, ninguém sai pronto para o mercado, seja para docência, para análises clínicas, para estética, para qualquer área. Você precisa ter esses perrengues. Hoje a gente conta rindo, mas a gente já chorou muito nessas histórias aí. Não, eu concordo plenamente com o que a Isabela falou. Valia a pena financeiramente e valia a pena por questão de experiência. Porque você percebe que cada lugar é diferente. Eu dava aula em 4 faculdades diferentes e cada um eu tinha que ter um jeito para levar com a turma diferente. Isso foi um aprendizado para mim muito grande mesmo. Hoje a gente tem que ponderar, porque financeiramente muita coisa na docência, infelizmente, não está valendo a pena. Quase nada financeiramente está valendo a pena. Então a gente tem que ponderar bastante hoje na nossa docência, mas foi importante esse período para mim também. Viajar, encarar, chegar cansado e conseguir dar uma aula, aprender a dar aula com slide, sem slide. Eu já dei aula com voz, já dei aula sem voz, eu já dei aula no escuro, já dei aula com luz. Então, assim, essas histórias vão acumulando e assim, realmente é o que a Isabela falou. Hoje, tem hora que eu penso, se eu contar aqui a minha vida, você vai dizer assim, é mentira. Você não acredita que eu fiz tudo isso que eu lhe disse, de pegar ferryboat, pegar a lancha para dar uma aula, voltar, fazia o doutorado e ainda tinha um emprego. Então, eu dava aula na faculdade, em Santo Antônio de Jesus, era funcionário aqui em Salvador de um laboratório de saúde e ainda fazia o doutorado. Tudo ao mesmo tempo. Imagine a loucura. Quando eu fui para a feira também, como a Isabela falou, eu dava aula em 4 faculdades, incluindo Cruz das Almas, que fica ali no meio do caminho, e fazia o doutorado e tinha um emprego. Então, assim, são as coisas que a gente contando parece que é mentira. Como é que você consegue? Não consegue. Vai no automático. Pega a BR, quando pisca o olho, você está lá. Só vai. E organizar o tempo. Assim, o tempo que você está naquela instituição é para resolver tudo dali. Bati a porta do carro, minha cabeça já estava em outra coisa. Então, a gente acaba criando uma habilidade de gestão de tempo que só várias dicas. Vamos montar esse curso aí de como... isso que eu ia dizer, isso daí já é uma inclusão, né? Como gerir isso. Organização, o pessoal. E a gente conseguia dormir, viu? A gente conseguia dormir, porque sem dormir a gente não tinha força, não. Ainda dá tempo de dormir. Isabela contou uma coisa que é chave, eu vou até repetir de novo para a gente reforçar. Eu aprendi isso, eu não sabia, aprendi isso com um amigo que trabalhava comigo em Santo Antônio. Ele disse, Sócrates, você tem que aprender o trabalho de uma cidade tem que ficar naquela cidade. Então você volta, vai dormir a hora que for, mas viaja para outra cidade com tudo já feito. Não leva trabalho de um local para o outro, porque não dá certo, vai dar tudo errado. Então, é como a Isabela falou, você trabalha fora, viaja para trabalhar, conclua tudo lá, bateu a porta do carro, esqueça e volta para cá. Isso é difícil de fazer no início, porque principalmente a gente que é professor gosta de trazer prova para corrigir enquanto está não sei aonde. Para quem trabalha em muito lugar, isso não dá certo. Eu tinha que corrigir as provas todas lá, deixava tudo lá, não acumulava trabalho de um canto em outro, porque senão a gestão do tempo não consegue. Isso eu sou prova e eu quero frisar aqui de novo, porque esse é um aprendizado muito grande que alguém me ensinou nesses trabalhos aí da vida e realmente faz diferença. Isso vale para tudo hoje. Sócrates pediu um tempo para ser marido, para ser pai, para ser produtor de conteúdo, sabe? Para ser biomédico atuante. A gente precisa. Então, domingo até mandei mensagem. Tocar o pianinho dele, eu vi essa semana. Até agora eu fui professora, daqui por diante eu sou dona de casa, não me mande mensagens, porque eu não tenho como, porque senão, se a gente quer abraçar o mundo e não vai categorizar as suas funções, você é muita coisa num dia só.
Então, corrigir prova, eu sempre entreguei prova aqui em Salvador no mesmo dia. Se eu estava ali, meu horário era daquela instituição, eu vou fazer o que em Aproveitava casa? ali. Hoje, Exatamente. gabarito já levava pronto, lá em feira a mesma coisa, só ficava faltando corrigir as abertas que dava para corrigir rapidinho, e aí você otimiza seu tempo, aí dá conta. Mas precisa de muito empenho. Não fica Mas é uma achando que loucura. você vai. É uma Isso quer loucura. dizer, Depois dá né? certo. Porque o trabalho do professor ele vai além da sala de aula muitas vezes, né? Porque quem vê uma aula de 1 hora, 2, não sabe o tempo que o professor levou para Sim. preparar aquela aula. O pessoal vê Sócrates gravando os vídeos de 5 a 10 minutos, não sabe o tempo que ele levou para fazer o roteiro ou eventualmente a pauta ali e gravar e editar, né, Sócrates? Quanto tempo leva um videozinho daquele ali de 10 minutos no máximo, mais Olha, ou menos? um vídeo de 5 minutos, da concepção, a gravação e a edição, se for rápido, leva uma manhã inteira. Se for rápido. Tá vendo? Se for Imagina. rápido. Vamos ó, Vive? dar like no vídeo do professor Sócrates, meu povo. É Pois muito. é. Ó, Pra ver E o esse esforço curtir, aí. vídeo nosso compartilhar. aqui, esse Não vídeo nosso esqueça do aqui, sininho, que a é. Yasmin, a gente tem uma editora, viu, Isabela? Nesse nosso canal a gente é chique agora. É chique. É, Então, nesse canal a gente tem uma editora que é a Yasmin, e imagine você editar 2 horas, como é o caso das nossas conversas, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Tem que assistir tudo, ver direitinho. Realmente é trabalhoso. Então, o pessoal que está assistindo aí, aproveita e se inscreve logo no canal, dá logo aí um like e faz um comentário aí para a professora Isabela, que ela está aí de noite nos prestigiando aqui no meu podcast. Isabela, deixa eu te perguntar outra coisa. Ah, E aí, como é que foi para você sair do interior, que você disse que estudou em Itaberaba, que para quem não conhece é a Chapada Diamantina aqui da Bahia, é mais ou menos 400 quilômetros de Salvador, entre 300, 300 e poucos quilômetros de Salvador. Beleza, a gente estudar numa cidade de 50 mil habitantes é uma coisa, né? A gente teve sorte de estudar numa escola boa. boa. Eu considero aquela escola muito boa que a gente estudou o segundo Ainda é. grau. As melhores. Da melhor da região. Boa mesmo. Eu vim, na época que eu fiz vestibular, eu concorria com era muito difícil passar no vestibular, eu concorria com a galera que estava aqui em Salvador em escolas ótimas, e eu tive ótimo resultado e agradeço muito a qualidade do conteúdo e dos professores que eu tive lá na escola de uma cidade pequenininha. E aí, como é que foi sua trajetória de saindo de uma cidade de 50 mil habitantes e caindo aqui em Salvador com 3,5 milhões de habitantes? É. Primeiro é cortar o cordão umbilical, né? Porque em Itaberaba a gente tem pai, tem mãe, e ali você tem aquele grupo de amigos fiéis, porque quando a gente estuda no interior é do maternal até o terceiro ano quase, né? Então eu tinha aqueles amigos de sempre. Você tem que se adaptar a uma nova rotina, pegar a buzu, ir para o cursinho. Então eu já vim para cá. Quando eu vim fazer terceiro ano, porque todos os meus primos vieram juntos, estudar juntos. Era o sonho da minha família, dos meus avós, que eles já faleceram, era ver a gente estudando e se formando. Então veio aquele comboio de primo, 4 primos para morarem todos juntos. Aí vim fazer terceiro ano, foi um corte muito grande. Primeiro, emocional, sem pai, sem mãe. Segundo, sem meu grupinho fiel de sempre. E aí eu fui me adaptar a fazer novos amigos que para mim não, você me vê assim super espontânea, mas eu tenho meus amigos de sempre para sempre. Eu não sou aquela pessoa que faz amizade da vida muito fácil não, sabe? São sempre os mesmos que estão na minha vida. E fui fazer cursinho e agora vou fazer o que de cursinho, né? Vou fazer todos os meus amigos queriam medicina. Eu sempre falei ser médica, mas gente, ó, na área de saúde, eu não sou, nunca seria uma boa médica. Eu somatizo, eu não sei nem quem é o paciente, eu vejo aquela amostra, eu já estou sofrendo, sabe? Eu não sou reativa ao ponto de um paciente ter uma parada e eu saber o que fazer. Então, eu queria ser médica, mas eu ia ser aquela médica de consultório e olhe lá. Internato em emergência, eu não ia saber sobreviver. Eu ia sair de lá frustrada. E aí, na época do cursinho, eu fui fazer, vamos fazer teste vocacional, né? Porque enfermagem não dá, assistência não dá, não era. Farmácia eu pensei, mas eu tinha assim, até hoje, amo imuno, odeio bioquímica, não gosto de nada de química, eu vou fazer o quê? Aí fiz teste vocacional, deu lá, biomedicina. Fui ler sobre, descobri que na Baiana tinha, fiz o vestibular e passei. Entrei assim, maravilhada com o mundo da ciência. Porque desde pequena, vocês lembram de não era bem um desenho, uma série que chamava O Mundo de Bikman?
Era do tempo do Gabriel, não é do tempo do Gabriel, não, mas Aí deve isso ser quer do dizer, seu. isso é da época de vocês. Aí. Tô O brincando. mundo de também Bigman não lembro era um disso. cientista Mas que sabe que eu me passava. interessei agora, viu? Agora Ah, que você você vai falou, eu vou ter que gostar, assistir. Gabriel. Coloca aí no YouTube depois. O mundo de Bigman era um Boa. cientista que tinha um laboratório, tinha um rato, que era um homem vestido de rato, e tinha um assistente, e ele ensinava a fazer experiências, e eu repeti em casa, eu amava o mundo de Bigman. Legal. Então, biomedicina e pesquisa e análises clínicas, fui. Então, me encantei pela profissão desde sempre, mas naquele universo da biomedicina, a pesquisa e a docência foi o que mais me encantou. Então, para mim não foi difícil o sair do interior, porque eu vinha amparada por família, né? Eu tinha meus primos, eu não vim morar sozinha em internato, essas coisas assim, não. Eu já vim para morar na casa dos meus avós, que era bem eu e meus primos, mas o desafio era saber o que é que eu vou ser. Aí eu fui por eliminação e cheguei na profissão que eu acho, assim, extraordinária. E a gente, pelo menos na Baiana, a gente tinha esse incentivo de pesquisa desde o primeiro semestre, apresentar aqueles artigos. Gente, aquilo ali era um desafio. Você mal sabia português, aprendeu inglês. E né, várias histórias, várias lembranças dentro da faculdade. E foi assim que eu me tornei biomédica. Sempre gostando, mas vale a pena a gente fazer um outro podcast depois que vocês assistirem o Mundo de Bikman para a gente comentar os episódios. Vocês vão ver que não tem Já tô como não curioso. ser cientista. Se assistir o Mundo de Bikman, a ciência puxa. É nítido, é bem legal. Era para Olha, criança, mas a desde gente então. vai colocar a imagem aqui do desenho Mundo de Bikman O Mundo para de poder Bikman, aparecer. o rato, que era nítido que era um homem, mas era um rato, um homem vestido de rato, assim, era bem legal. Aí eu É, sempre gostei, e assim foi. então Daí foi para mais tranquilo, foi mais foi, tranquilo. Eu tenho uma sim. história um pouco mais complicada, bem mais cheia de história, mas a gente já comentou em outros podcasts aqui o seguinte: essa mudança de cidade para estudar, ela é importante para o amadurecimento da pessoa, do estudante, né? Principalmente quem fez faculdade muito jovem. Eu sinto E que a é realidade de diferente. muita gente, né? Assim, pelo que vocês também acompanham com os alunos de vocês, assim, eu diria que 20 a 30% das turmas, elas têm pessoas que não são do local, né? Então, realmente é importante. Por mais que você venha morar com um familiar, mas você desgruda da parte da família que você conviveu há mais tempo. Acho que é um aprendizado. Quando migra do interior para a capital, é muito um aprendizado. Quando migra da capital para o interior, eu acho que o aprendizado ainda é maior, porque geralmente Eu você acho. vai para um lugar que você não conhece ninguém, Ah, né? Quando vai para o interior. Então, assim, é uma viagem. Aprendi coisas que, tipo, nunca tinha visto, né? E eu acho que até a parte cultural mesmo, acho que isso talvez seja o que mais é levado, né, em consideração. Acho que você sim. aprende a ser muito responsável, assim, você não tem com quem te socorrer de imediato. E você aprende a medir as consequências de tudo, assim. Se eu comer esse lanche aqui demais na faculdade, eu não vou ter o dinheiro para Xerox, eu não vou ter, sabe? Você começa até a criar outras habilidades, porque não estou dizendo que quem estuda aqui em Salvador, na casa de pai e mãe, não cria essa habilidade, porque a gente tem alunos que moram com pai e mãe e são extremamente responsáveis. Mas você cria um senso de maturidade muito rápido, você precisa aprender a se virar. Você não tem como sair de Itaberaba, né? O teu pai e tua mãe não vai pegar um carro e vir para cá. Na verdade, eu sou de Rui Barbosa, morei em Itaberaba e vim parar em Salvador, trabalhei em feira, estou em Salvador. Era Então, isso que eu ia lhe dizer. Eu conheço muito bem o Rui Barbosa, porque eu sou de Boa Eu Vista do já fui Tupã. a eu Barbosa também, também. então, ó, por quantas voltas eu dou? Esse semestre passado eu estava dando aula e o aluno pró, a senhora é prima de Júlia, a senhora é neta, eu sabia da minha vida inteira e eu não tinha nem visto ele, porque a câmera não foi em sala, né? Foi em AD. Eu fiz, tu me conhece da onde, menino? Estudou com todos os meus primos, foi aluno de minha tia, aí você acaba criando, né, outro cenário, assim, mas é bem legal. Mas é um desafio muito grande. Acho que entrar na faculdade é um desafio muito grande. Escolher o que é que eu quero ser, né? Essa decisão acho que é difícil tomar com 18 anos, sozinho Muito. na A gente capital.
Eu acho que a gente conversou sobre isso lá no início, né, Sócrates, do podcast, falando sobre essa realidade que é uma das coisas mais difíceis e não sei se tão justas, né, porque com 17 anos o cara escolher aí o que vai fazer pro resto da vida é meio tenso, né, meio complicado. Aí, nesse Agora, contexto, a gente vira referência, né? Teu professor vira referência. Uma coisa que eu tento nutrir muito com meus alunos é algo que eu ganhei da Baiana. Os professores da Baiana são meus amigos, eu encontro na rua, eu abraço, eu tenho uma relação que se eu precisar hoje de qualquer um deles, eu posso contar. Então, essa relação de intimidade eu tento ter com meus alunos, porque eu acho que não são alunos, são histórias. Gente, formatura é algo que me emociona muito. Eu sei a história daquele aluno toda, e eu vejo, às vezes, é o primeiro da família a ter um diploma, sabe? Então, eu mergulho muito nesse lado emocional, assim, enquanto docente, e eu acabo sabendo qual é fatiado a vida e o nome e a história de cada um deles. Por essa relação, né, que a gente acaba tendo de íntimo, de próximo mesmo. Eu digo muito aos alunos também que essa relação com os professores e com os colegas de sala é muitíssimo importante, principalmente para quem vai da área da saúde. A gente precisa um socorrer o outro a todo momento. Sim. Todo momento a gente está trabalhando, precisa perguntar uma coisa a um, precisa de uma informação da outra, precisa de uma ajuda de um colega. E quando você não nutre isso durante a graduação, depois que você se forma, você fica com uma rede de contatos muito restrita. E fica tudo mais difícil para você. Eu falo com os meninos o seguinte: tenha um telefone que quando você se formar, você possa ligar e pedir uma ajuda, porque a gente faz isso a todo momento. Eu contei uma história, eu acho que foi não sei se foi no podcast passado, de que a última lâmina do plantão que virou, quando eu bati o olho, eu falei, caramba, o que é isso? O que eu faço agora? 6 horas da manhã. Mando o WhatsApp, o áudio para meio monte de gente, para a galera me ajudar e compartilhar aquela situação ali para fechar o diagnóstico correto do paciente. E do mesmo jeito que eu atendo os outros, as pessoas também me atendem quando eu preciso, e isso é muito importante. Você tem a opção durante a faculdade de fazer isso primeiro com seus professores e depois com seus colegas. Aí eu vejo um bocado de aluno pesquisando durante a prova, copiando ali. Aí eu falo, caramba, você está se queimando com seus colegas de trabalho. Grandes coisas. Aí depois você se forma, como é que um colega vai pegar como é que diz? Vai pegar a credibilidade que ele tem, como é que eu vou indicar Isabela para poder trabalhar comigo no emprego que eu estou, se eu sei que Isabela ficava pescando na faculdade, que ela não foi uma boa aluna? Isso não vai acontecer nunca. É uma queimação muito grande. Não é? E a galera não se toca disso. É o verdadeiro network. É a primeira network que você faz. Eu conto muito isso aos meus alunos, igual não se queime com seus colegas, porque quem vai lhe ajudar na hora da necessidade são eles. E eu tive a sorte de ter colegas de faculdade que me ajudaram bastante na minha trajetória aí. Mais uma coisa para o curso isso, né? Porque é uma realidade, né? O networking não só com o professor, como com seus colegas. E isso é porque, de fato, a indicação muitas vezes não que seja a indicação, mas, né, o contato com novas pessoas ele vai partir daí. É a primeira linha, né, de frente que a gente vai encontrar de apoio, pelo menos é essa galera que conviveu com a gente. Eu já ouvi, Gabriel, algumas vezes, só interrompendo rapidinho, eu já ouvi algumas vezes a pergunta: você tem alguém de confiança para fazer isso? Então, assim, aí na hora não vou indicar qualquer pessoa, eu vou indicar alguém que realmente eu tenha confiança. Então, isso aí é difícil. E é isso, quer dizer, eu já perdi a conta de quantas vezes, em áreas diferentes da biomedicina, eu já tive alguém que me falou, tem algum aluno para indicar, ou tem alguém que você conhece de tal área. Hoje eu acho que você botou até alguma coisa lá no nosso grupo do podcast falando de alguma vaga que tinha, eu encaminhei para algumas pessoas que eu sei que teriam um perfil, por exemplo, para tal situação. Então isso é muito importante. Eu acho que isso tudo também vale, vocês estavam falando aí, né, sobre essas progressões, essas construções que a gente vai fazendo ao longo do tempo, isso tudo gera essas experiências também, né, mesmo coisas que às vezes não tem nada a ver com a área, né, o fato de vocês terem, assim, da gente ter construído isso pouco a pouco, lutando a cada dia com diversas formas diferentes,
isso vale a experiência também, né? Você ganha outras coisas associadas. Muito bom. Tudo isso para o curso. Vamos juntando essas ideias aí. Outras, Vamos sim. várias dicas aí que a gente não comenta aqui não, guarda para um E, próximo episódio para o curso. e comigo já aconteceu algumas oportunidades de trabalho para coisas interessantes, assim, que eu não sabia, mas eu disse que eu sabia e aí eu tive que aprender até o momento de cumprir. Uma vez, já há muito tempo, uma empresa entrou em contato comigo e falou: Você tem uma palestra que você pode dar para os funcionários? Aí eu olhei, como é? Quanto tempo falta? Falta 15 dias. Eu digo, tem. Ah, então beleza, vamos. Eu não tinha palestra nenhuma, eu tive 15 dias para me preparar e assumir esse emprego. E esses desafios são interessantes. Eles vão acontecer na vida de todo mundo em algum momento. E um conselho que eu sempre dou é: não rejeite, aceite. Agora, Concordo. aceite com dedicação. Eu fui, dei uma palestra, parecia que eu tinha 500 anos. Nada disso, eu montei em cima da hora. Várias. Não é? Concordo também. Já Isso aconteceu. vai acontecer com todo mundo e com os alunos também. E uma coisa interessante que aconteceu recentemente também comigo foi teve essa questão da palestra que eu falei assim muito grande e às vezes acontece, principalmente a gente professor precisa dar um treinamento de uma área que a gente não é a nossa área de verdade, mas a gente aprende a se virar nos 30, estudar e vai para frente e do mesmo jeito que a gente está aprendendo a falar para a câmera. Quem é que aqui que sabia falar em câmera? Ninguém. A gente está se virando aqui agora. Eu um pouquinho antes, porque eu tinha o YouTube. É muito importante que os alunos tenham isso em mente, que não pode ficar rejeitando a oportunidade. Eu fiz iniciação científica com histopatologia de camarão de cultivo. Imagine aí você trabalhar com histopatologia de camarão. Nunca eu sabia isso, mas eu queria muito trabalhar com histologia. Só era a oportunidade que eu tive. Então fui lá, pescava o camarão em Canavieiras, que é uma cidade a 150 quilômetros de Ilhéus, voltava com o camarão e ia cortar o camarão lá, fazer lâmina permanente e tal. Então, assim, são desafios que a gente tem que realmente a gente tem que encarar, né? Não, isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar, já que nós estamos falando com alunos, que assim, desafio vai acontecer, toda hora vai acontecer algum. Você não é importante, não é interessante você rejeitar os desafios, cai para dentro e dali surge outra coisa boa e tal, e aí vai. E aí eu queria saber agora, aproveitar, e eu queria saber agora, Isabela, que você contasse para a gente alguns micos que você pagou durante a sua trajetória, aí, ou em laboratório, em sala de aula, ou em TCC, sei lá. Conta aí para a gente. Quem deveria estar aqui são minhas, como eu falei, eu tenho amigas fiéis, amigas, as mesmas sempre, né? Recentemente, a gente estava conversando dos micos da faculdade, né? Porque você pensa assim, Isabela sabe falar, mas eu falava tão rápido. Naqueles seminários de artigo, tão rápido, que essa história, quem contaria melhor seria Thalita, né? Porque ela anotou no caderno cada dia que eu paguei mico na faculdade. E ela lembra dessa história. Mas eu falava bom para não sempre esquecer, né? Anotar é sempre bom. E na aula, eu não costumo trocar as coisas, as palavras, e eu não costumo falar as coisas erradas, mas se você conviver comigo fora da sala de aula, meu marido o tempo todo dá risada de alguma pérola e Thalita até hoje anota as pérolas. Mas o ápice, você foi aluno de Ney Boa Sorte, Gabriel? Fui sim. Na eu fui epidêmio, bioestatística. Foi sim. Quando eu fui aluna de Ney, eu tinha o cabelo vermelho e eu dormi durante toda a disciplina de epidêmio, passei com 10 e fui monitora. Eu dormia na aula de Ney, por isso, e foi na época de Isabela Nardoni, então até sempre ele sempre me chamou de Nardi. Lá vai eu apresentar um artigo de Ney. Epidemiologia. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ai. E não sei o que, e falava. Ai, no final sempre com agudo, o ai aumentava cada vez que eu pronunciava o artigo. Ai, Ney, parabéns, Nardi, você apresentou muito bem, mas eu não precisava dos seus ruídos e do seu efeito sonoro.
Aí ele me pediu no dia do TCC, pelo amor de Deus, você não fique gemendo na aula da apresentação. Ou trocar ácidos nucleicos por ácidos nucleicos a apresentação inteira. E até hoje Thalita fala que não sabe como é que eu dou aula. Thalita e Leandro, que são amigos meus, como é que você consegue dar aula se você não fala uma frase correta, Isabela, se você troca as palavras? Mas na faculdade era pior. Acho que baixa um espírito assim de responsabilidade. Agora, em sala de aula, de você começar um desenho, depois você vê que o desenho estava com outro sentido conotativo, e todo mundo dando risada, e você e não Boa. entende. Ser professor é se virar nos 30, gente. Não tem como não ter uma situação. Estou tentando lembrar, mas assim, acho que se botar aí nos comentários, meus alunos vão lembrar. Tem. Pois é. Vai Nós vamos surgir aí. publicar bastante esse podcast aqui para os seus alunos poderem comentar aqui embaixo qual é alguma situação interessante. Eu já fiz de tudo um pouco. Entrei na sala errada, comecei a aula e a turma disse: não, professor, aqui mesmo não. E sendo que não era no primeiro dia, eu já conheci a turma e já entrei na sala errada, já comecei a aula de disciplina errada, porque professor não dá uma disciplina só, né? A gente trabalha em privada, a gente dá várias. Então, eu já comecei disciplina errada, já comecei no horário errado. Então, assim, esses micos, já fiz de tudo um pouco nesse sentido assim, e é engraçado, e a gente tem que viver, aproveitar a estrada. Então, a gente tem que dar risada na sala de aula. Eu conto piada, algumas não são tão verdades assim, então eu conto umas mentiras. Algumas eu contei duas histórias, virei uma só e aí eu conto. Aí tem hora que eu já acredito que é verdade, sendo que nem era. Eu conto tanto caso clínico na imunologia clínica, alguns são verdade mesmo, porque acontece. Aí um aluno meu, próximo, era ter algum amigo vivo, porque a maioria dos meus amigos têm isso testemunho. Aí, quando eu começo, gente, eu tenho uma história real. Aí um aluno, a senhora é cheia de história. Às vezes é uma história que Sócrates me contou do plantão dele, que eu invento, aumento, sabe? Para dar, assim, bem corpo. Acrescenta outras características ali na amostra. E durante a aula, cada história de um aluno vira uma história real, só que a gente não pode contar no pé da letra, senão vão saber quem é, né? Então, uma vez, Sócrates, dando 5 disciplinas de imunoclínica, 5 turmas, né? Então, eu organizo, minha cabeça eu tenho que terminar todas as turmas aqui. E todo mundo tem que anotar. Sincronizar. Cheguei na faculdade, comecei, IgM, IgG, e tomei aula. 1 hora de aula, os alunos assim, esbugalhados. Eu fiz, gente, isso tá no caderno. Gente, o IgM, tipo assim, toda convicta e dura, né? Porque eles não estavam respondendo algo que eu mandei copiar. A senhora não falou isso, não. Perdi 1 hora de aula, tive que me desculpar e depois vim me tocar que eu estava longe desse conteúdo ainda na turma. E tá lá anotado. Se perguntar as meninas da Unijorge, elas vão lembrar dessa história branca. Eu fiz, gente, não, passei vergonha, mas a gente tem história, né, para contar, sempre tem. E essas coisas acontecem. Eu estou dizendo que eu dei aula uma vez no escuro, acabou a luz, eu falei, gente, já essa semana já é a prova vai ter luz, então vamos aqui, não vai poder não. Eu estou lá no escuro, óbvio que eu não usei quadro, mas assim, terminei a aula com tudo escuro e os alunos, alguns meio retados, a galera passava no corredor, que professor maluco é esse dando aula no escuro? Eu disse, se eu estou falando, vocês estão ouvindo, não precisa de luz, né? Se eu só estou falando, vocês estão ouvindo, não precisa de luz. Vamos lá que vai. Vamos lá que vai. Mas e eu que dei aula na véspera do meu casamento, com cheio de dedinho na cabeça. Eu tinha vários sábados era vários feriados, dias de sexta-feira, eu não ia faltar, meu casamento era sábado, 11 horas da manhã. Fui trabalhar linda, cheia de dedinho, parecia que eu estava com um coque maravilhoso, era o cabelo pro casamento. Dei minha aula até 10h40, a senhora vai casar amanhã, 11 horas. Ou eu venho dar aula, ou a gente vai marcar um sábado. Não. Sábado agora. Foi, saí, depois vim para cá no sábado, casei, tudo bem. Amanhã eu faço 2 anos de casado e os alunos já estão formados, biomédicos, e estavam na minha prévia de casamento assistindo imunoclínica. Virou história. Mas isso aí é um sinal de responsabilidade com o trabalho, né?
eu falo muito disso, assim, o trabalho ele não pode ser uma obrigação, porque você não vai se sentir, não vai ter a responsabilidade que você precisa para ele. Então você tem que dar um jeito de gostar. Se não gosta, tem que dar um jeito de ficar um tempo. Isso foi parte de um podcast nosso aqui que a gente para aprendeu com a evoluir. Renata. Ela disse o seguinte: eu estou trabalhando num lugar ruim, não gosto, né? Então se planeje para sair. Crie um motivo. Vou juntar tanto de dinheiro até o dia que eu vou sair. Porque senão você não se motivar, o trabalho vira um terror. E isso que você falou aí de ter responsabilidade. Eu já dei aula 15 minutos depois de saber que uma parente minha muito próxima tinha falecido. Eu tinha viajado, soube 15 minutos antes, dei a aula e terminei, é que eu fui tomar outras providências, viajar, pensar no assunto. Então, isso é uma questão de responsabilidade nossa. Óbvio que eu não estou dizendo aqui que ninguém tem que fazer absurdos pelo trabalho, mas assim, é só dar exemplos que, às vezes, a gente tem que ter uma responsabilidade maior do que o que é o trivial, né? Eu acho que isso também a gente tem que passar para os nossos alunos. Tem vezes que você está sentindo dor, você vai dar aula, né? Já dei aula com ponto na cabeça, gente. Fui lá, ainda estava aqui, raspadinho, que tinha sofrido um acidente de carro com meu irmão. Fui dar aula. O que me impede de dar aula? Eu já não tinha mais motivo de atestado. Dei minha aula, a turma chocado, com a cabeça aqui raspada, mas eu dei aula. Já dei aula. Um fato que me emocionou muito enquanto docente, meu avô tinha câncer terminal. Então, eu tinha que vir para Salvador me despedir na sexta-feira. Mas eu fui dar aula na quinta. E quando eu cheguei, a turma não sabia, fizeram uma homenagem para mim, era o último dia da disciplina. Foi um dia que eu jamais vou esquecer, porque eu não tinha nem condição de dar aula. Mas eu não precisei dar aula, era um dia de seminário que virou um jantar, que virou um momento que naquela noite eu pude esquecer do que eu vinha fazer no outro dia em Salvador, que era me despedir, sabe? Da pessoa que eu mais amava, assim, depois de meu pai e minha mãe, era meu avô. Então, às vezes, você cria uma relação com o teu aluno que às vezes ele nem sabe. Ele pensa que você que dá, né? Eu estou absorvendo da professora ou do conteúdo o tempo todo. Mas eles fazem por a gente muito mais do que a gente faz por eles. Mas a gente sempre tem. Acho assim, o senso de responsabilidade vem para qualquer coisa que você assuma. Se eu assumir hoje a ser biomédica, dar aquele plantão, eu vou ter que dar o meu melhor. E uma vez, uma amiga que, quando eu comecei a ensinar, a mesma amiga que me disse, nunca diga não à disciplina, porque eu sei que você vai fazer bem feito, você vai se dedicar. Talvez outra pessoa vai assumir teu lugar e não vai fazer. Por isso, tudo que você faça sempre com dedicação. Eu nunca esqueci esse conselho dela. Tudo que a gente tem que fazer é com responsabilidade e dedicação. Em qualquer área na vida, ainda mais na parte profissional, né? E sempre tem alguém nos observando, não é só a gente que é professor, qualquer profissional sempre tem alguém observando. Tem hora que os alunos vão estagiar no laboratório que eu trabalho, dá vontade de eu dar uns tapas. Deixe de ser burro, essa é a maior oportunidade que você tem de arrumar um emprego, de conhecer alguém que vai lhe encaminhar no mercado de trabalho. Você está aí mangueando no estágio. Porque assim, Sócrates só fala aí, dá um meme, viu? Vou mandar a Yasmin cortar só esse pedaço, deixa de ser burro, dá um bom meme aí para mandar aí quando necessário. Pois é, Isabela, a gente tem aqui aquele de Caetano Veloso. Tem que ter, né? Veloso. Tem uns cortes aqui que a gente publica agora no Instagram e essa parte com certeza vai ser um corte que vai estar lá. Mas tem hora que dá vontade porque você sente um pouco o pai, mãe daquele estudante ali. Eu falo, caramba, a maior oportunidade que um profissional de saúde tem é durante seu estágio curricular. E quando eu vejo uns não aproveitando, realmente dá vontade de eu dar uns tapas assim, puxar a orelha e realmente deixe de ser burro, porque é o momento mais importante, eu acho, da formação. Porque você já estudou o que tinha que estudar, a parte, como é que fala assim, a sua obrigação de disciplina para fazer prova já passou, agora você está ali agora é o mercado de verdade. E afunilar para entrar no mercado de trabalho. Quando eu vejo alguém não aproveitando essa oportunidade, realmente eu fico muito chateado. E acho que realmente é uma falha muito grande. Verdade. Pois é, Isabela. Então, aí, tá vendo, Gabriel? Agora...
Se eu vejo, Hã? se vem reclamação de estágio, eu falo, meu aluno, não sei quem é não, porque Não sei. tá isento de culpa. Aluno meu não faz isso. Aluno meu não É, tem esse comportamento, não. A gente já tira assim, esse daí não faz parte de mim, não, viu? Não me junte. Não passou por você mim isso aí, não. Não passou você por mim, está vendo aí, Gabriel, por que é que todos os alunos gostam bastante da professora Isabela? Por causa dessa espontaneidade que ela tem aí, e realmente é isso. A gente tem que se divertir lá na sala de aula, brincar e passar a parte séria da bronca, tudo isso a gente tem que fazer mesmo, porque a gente está ajudando o pessoal. E às vezes, e eles reconhecem isso. Às vezes um ou outro fica com raiva ali no momento, mas depois eles reconhecem. Depois pensa, é verdade. Eu vou contar uma história minha de estudante. Eu fazia iniciação científica com histologia. De E eu, Camarões de Cotil. de camarão, lá de cultivo, eu fui o aluno que mais estudou histologia na faculdade. Eu tinha uma professora muito boa, muito rígida, e eu fui o que mais estudei. Mas eu peguei aquele livro de histologia, o Junqueira, e li umas 2 vezes durante a disciplina. Ninguém vai me provar que estudou mais do que eu histologia. E eu sabia muito. E eu não entendia porque eu não tirava as melhores notas. Prova sempre aberta, eu tirava umas notas, a professora sempre me tesourava, e eu fui fazer final de histologia por 6,9, a média era 7, eu fui fazer final. Aí no dia anterior, eu fui na sala da professora, falar, professora, tem uma coisa errada aí, professora. Eu ensino histologia para todo mundo, eu escrevo mais do que todo mundo na prova, eu estudo mais do que todo mundo, eu ensino todo mundo, eu estou fazendo final de histologia, tem uma coisa errada aí, não tem lógica isso. Ela falou, você está preocupado com o quê? Eu falei, eu estou preocupado porque eu não queria fazer final. Ela disse, cada vez que você tira uma nota baixa, você estuda mais. E eu não estou aqui só para lhe dar nota, não, que eu sou sua orientadora de iniciação científica. Faça sua final com seu 6,9 e estude mais ainda, que eu quero ver você aprendendo mais do que todo mundo. Aí eu saí, assim, ela não falou num tom brigando, não, foi um tom amistoso. Mas eu saí, não gostei muito Não dessa história. satisfeito. É. Ainda fiquei retado. Ainda falei, poxa, a minha orientadora fazendo isso comigo, não sei o quê. Mas hoje eu agradeço muito. Na hora eu fiquei com raiva, claro. Eu sabia mais do que todo mundo e fui fazer final. Eu nunca fiz final de disciplina nenhuma. Aí hoje eu agradeço, porque assim, essa é porta de entrada, e o tanto que eu estudei abriu tantas portas para mim que a nota não fez diferença nenhuma. Isso foi uma besteira tão grande comparado às portas que a histologia abriu na minha vida. Então, assim, essas coisas que a gente passa de estudante, essas raivas ali, que a gente briga quando o professor dá uma bronca, quando reclama, na verdade é só alguém que está preocupado com a gente. Porque se ela não tivesse um olhar especial para mim, eu teria passado nota alta, até eu fiquei com raiva há muito tempo, mas hoje eu reconheço que foi tipo dizer assim, olha, você tem uma coisa ali que você vai longe, então eu vou lhe apertar aqui para ver se você responde. Mas o fato é, eu fiz a final de histologia, a única final que fiz na minha disciplina, e era a disciplina que eu ensinei todo mundo. Mas, enfim, é só para mostrar que há formas diferentes do professor Gente, né, antes de existir cuidar da coach, gente. já existia professor. Não sei por que inventaram coach, porque professor é coach o tempo inteiro. Todo professor é um pouquinho coach. Todo professor é um coach. A gente sempre tem um conselho a dar. A mesa da gente é sempre quase um consultório psicológico. A gente conversa, a gente troca experiência. E às vezes a gente vê que às vezes o aluno tem um potencial diferente. Aquele ali a gente tem que dar uma atenção. Às vezes é com carinho, às vezes é com um aperto, assim, para dar valor, né? Acorde, você tem potencial, não pare aqui não. Depende da estratégia que você vai usar. Mas com Sócrates foi na E dor. Às não, vezes é com amor. comigo foi uma estratégia que até hoje eu não sei direito se é essa estratégia, mas Não funcionou. agora uma vez eu tive a oportunidade também, um aluno perdeu lá na disciplina, não sei se foi reprovado ou se foi para a final, uma coisa, e ele ficou muito triste, muito retado. E eu era um dos professores da disciplina, e ele ficou muito retado, muito chateado, muito decepcionado, e eu fiz mais ou menos isso.
de chegar para dizer assim, você está preocupado com o quê? Por causa dessa porcaria dessa nota. Nota é uma besteira, abra sua cabeça. Eu não estou nem aí para que você tirou essa nota baixa. Você é um profissional e isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. E aí, olha, óbvio, não foi a mesma coisa, né? O caso que foi comigo foi muito pior. Mas esse eu fui depois para segurar. Quer brigar? Então brigue comigo. Mas tinha que ser assim, não fique preocupado com isso. Aí depois que se formou, esse aluno várias vezes ele me mandou mensagem dizendo assim, porra, professor, naquele dia que eu estava arretado, só o senhor que teve coragem de ir lá falar comigo e falou um monte de coisa na minha cara e realmente eu reconheço que aquilo me deu um estímulo. Então, essa psicologia aí reversa, de às vezes o Funciona, aluno está arretado, eu acho que funciona também, né? funciona. Porque eu quero muito que eles entendam que eu não estou nem aí para a prova. Prova para mim é uma besteira, eu não estou nem aí. A gente olha ali o aluno na sala, eu quero saber o que é que ele está produzindo, o que é que ele aprendeu, qual é o raciocínio que ele está montando. Eu não gosto de fazer, nem de aplicar, nem de corrigir. Prova eu não gosto de nenhuma dessas três coisas. Eu Faço porque eu também. quero. Mas, assim, é importante nesse momento que a gente está aqui falando de professor, em deixar claro, é isso, eu não estou nem aí para a prova mesmo, não. Também. Mas faz parte do processo e é importante que eles cresçam ali como profissionais. Estudante, daqui uns dias já está todo mundo no mercado, então isso é extremamente relevante, eles mostrarem para a gente que eles vão ser um bom profissional, não é nota de prova, essas coisas assim que fazem a diferença, né? Mas Sabe que essa pegada aí de ideias e de coisas para os alunos estavam me abrindo minha mente aí para um bocado de ideias, viu, Sócrates, para a gente fazer. Uma delas, sabe o que eu estava pensando que a gente podia fazer? Mudando aí um pouquinho de rumo, que eu acho que é uma coisa legal. Uma, você falou aí você tinha perguntado para a Isa os micos que ela já passou, e a gente foi, tipo, a gente pode ou convidar alguém, ou com a gente mesmo, gravar, assim, tipo, 5 micos que a gente já passou, tipo, 10 melhores assuntos que a gente gosta, essas coisas acho que podem ser boas ideias aí para a galera, que despertam a curiosidade dos alunos, né, essas coisas. E outra, né, justamente pensando aí nesses perrengues, nessas coisas, contar um pouquinho, tipo, mais especificamente a dificuldade e como essas dificuldades deixam a gente bem versátil, né? Você, tipo, falou aí, enfim, de todas essas experiências que vocês dois falaram, acaba dando margem para a gente falar de muita coisa. Então a gente pode, tipo, sortear alguns temas para falar, tipo, também sem pauta, sacou? Tipo, pegar alguns temas na hora e aí com o convidado mesmo a gente pode, tipo, reserva um tempo do bate-papo para pegar 2 ou 3 temas aleatórios, assim, que a gente pegar e comentar sobre aquilo. Boa ideia. Você nesse bate-papo de hoje tomou vinho sozinho. Nem Eu avisou. nem sabia que nem podia, né? anunciei vocês, né? Pois é. Super Eu estou de fino, ó. olho aqui. Ele não avisou que ia tomar suco de uva, senão a gente tomava também. E é só para mostrar, Isabela, que a ideia do nosso podcast é esse bate-papo aqui, que a gente não sabia qual era o assunto que ia sair. E a gente vai conversando aqui, e ainda mais se a gente estivesse tomando suco de uva integral, como ele está tomando aí é que a conversa rende. Aí bloquear a mente para lembrar vários detalhes que nesse momento a gente não lembra, né? Porque o álcool desbloqueia. E o aprendizado é mútuo. Todo bate-papo aqui a gente aprendeu algumas coisas, a gente contou experiências e foi muito legal. Só isso já vale a pena o nosso podcast aqui que a gente faz. E a gente está variando bastante. As pessoas, já teve de música, né? Na semana passada a gente publicou de música, que foi muito legal, muito galera. Legal. Já teve com psicoterapeutas, né? Já teve com coaches, já teve uma galera legal aqui. Eu acho que Isa é a 11ª, eu acho. Não é a 12ª, é a 10ª. Eu acho que até mais, 11ª a participar com a gente. Acho que é a 11ª, E vai ter de tudo um pouquinho aqui. A ideia é essa, é bater esse papo que a gente está batendo aqui e não sem muito roteiro, e no final
Saem umas pérolas aqui. 11ª mesmo. Boas histórias, boas ideias. E também o objetivo desse bate-papo é porque algumas pessoas, alguns alunos, eles têm na cabeça que existem umas concorrências entre a gente. Porque nem sempre a gente se encontra em momentos sociais. Como eu falei, eu nunca bati esse papo aqui com Isabela. E eu já conheço ela faz um tempo, a gente já trabalhou em locais diferentes. Ela disse que a gente até estudou junto lá em Sabe o que eu lembrei? O dia em que ficamos presos na faculdade por causa de um TCC, que quase saímos escoltados. Era um TCC de uma banca, de uma orientanda de Sócrates, que eu era convidada. Só tinha eu, Sócrates, as duas meninas, o professor de TCC e o guardinha da faculdade. 11h30 da noite, a gente numa banca de TCC, saímos escoltados da faculdade. Não tinha mais nada, só a gente. Aí, ó, quanta história para contar. Pois é. E Isabela viajou 100 quilômetros de ida e 100 quilômetros de volta para participar de uma banca de TCC. Veja como ela é dedicada. E isso que eu estava falando aqui, eu queria esse podcast, entre outros motivos, tem um desses objetivos, né? É uma coisa muito pequena a gente pensar em concorrência entre nós. Nós somos 3 imunologistas aqui. A Isabela dá aula de imunologia. Quando eu vejo ela puxando um tema no Instagram, que alguém vem me perguntar, eu digo, ó, toma aqui, @Isabela. Eu também, eu anuncio todo mundo, não tenho problema. Que é ela quem está falando. Gabriel tem um Instagram, não sei se a Isabela sabe, o Biomedicina Bahia é dele. Eu acho que foi o primeiro Instagram grande teve aqui com muitos seguidores. Tem a professora Milena Cabral também, que eu sempre, quando é alguma coisa de hormônio, que eu não gosto muito de hormônio, eu vá para procurar a professora Milena Cabral, que é ela que sabe. Os Gêmeos da Biomedicina, eu vou lá nos eventos deles, eles vêm aqui. A gente tem que ter essa parceria. Nós somos da mesma área, óbvio que vão ter trabalhos, que um vai ser feito por você, outro por Gabriel, outro por mim, outro por... E isso... Quanto mais unidos nós formos, isso é melhor. Eu acho que se um cresce, todo mundo cresce, né? Puxa, sabe, cresce. Eu acho que eu comentei isso na semana passada, o efeito Jaque, né? Eu não sei se Isa conheceu Jaqueline Góes, que foi lá da Baiana. Acho que ela não conheci, ela formou depois. Ela, na verdade, quando eu estava saindo, acho que ela já estava entrando na faculdade. A gente tem ela formou, acho que 2012 ou 2013. E o efeito dela para a biomedicina foi genial, né? Esse semestre está cheio de aluno novo e assim, pessoas que estão conhecendo mais a biomedicina. Então, eu concordo completamente com o Sócrates. Um sobe, todo mundo sobe também. Claro. Fundamental. Todo mundo sobe junto, e não só a gente aqui, nem em todas as áreas, né? Os alunos, eu falo com os alunos que quem é bom... Quando um aluno só é bom numa turma, é ruim, é um mau sinal. Verdade. Ele vai, automaticamente, ele vai baixar o nível, se ele for sozinho, mais dedicado na sala. É bom quando a turma toda é boa, porque aí puxa você para cima, você não se acomoda, né? E é muito importante a gente passar isso para os alunos. A gente não tem que ter concorrência nenhuma, nós somos colegas, e não tem ninguém melhor do que ninguém. Hoje, se a gente fizer uma seleção, aí Gabriel passa, a gente perde, não tem problema nenhum. Amanhã ainda fica feliz. Ainda fica feliz pelo outro, né? Amanhã comemorando o outro. Eu passo, você perde, depois a Isabela que passa. Então, assim, não tem isso. Cada dia vai surgir uma oportunidade para um. Que eu quero é que cada vez mais tenham pessoas com projeção igual o Gabriel citou aqui de Jaqueline, que é uma projeção de biomédica, de pesquisadora, vai fazer campanha publicitária, tem que fazer mesmo, tem que fazer sim. Com certeza. Tem que fazer a campanha publicitária. Óbvio que um pesquisador ele tem mais cuidado, ele vai procurar saber mais do conteúdo, até muito mais do que outras pessoas. Até do ponto de vista científico mesmo, verdade. E tem que fazer isso, quanto mais ela se destacar... Para mim, eu ainda pego uma pontinha. Pega carona, pega o vácuo aí. Pega um carona, e a gente tem que andar assim mesmo. Né? Isabela estava falando de não sei o que uma vez comigo, e eu falei, olha, você tem todo o perfil de entrar na rede social, não para passar todo dia publicando, mas se ela se dá tão bem na sala de aula, como vários alunos já me falaram, que ela é super extrovertida, não sei o quê, tem tudo a ver com as redes sociais. Se jogue aí,
que alguma coisa aparece, né? Alguém vai lhe ver, alguma oportunidade em algum momento vai sair, ou pelo menos você vai se divertir, ou pelo menos a gente vai aprender um pouquinho lá na sua rede social, porque não tem outro jeito, a gente vai fazer o quê? Em 2021, a gente tem que entrar na rede social de alguma Não tem forma, como. né? De alguma forma, não tem como. Ou E na Sócrates me incentiva, viu, Gabriel? Aí quando eu coloco uma coisa, ele aí, eu fiz, ainda estou aprendendo. O TikTok ainda não consigo mexer, ainda estou tentando me situar. Acho que eu não sou da geração do TikTok, mas sempre que tem alguma coisa, a gente troca figurinha, por atrás dos bastidores, a gente conversa sempre que eu preciso. Sócrates, isso aqui, me ajuda aqui, como é que é, e vice-versa, um olhar, uma conversa rápida no corredor, na sala dos professores, a gente nunca tem tempo, acho que a docência tira um pouco do convívio, assim, de sentar e papear bom, como foi hoje, sabe? Isso aí a gente realmente Muito não tem bom. tempo. Mas a gente sabe que um pode contar com o outro, independente da disciplina, da situação, nas mínimas coisas, esse lado, o docente colabora, né? A gente sabe a dificuldade do colega, ou quer colaborar de alguma forma. Mas vou tentar Não, aí, ouvir os seus com conselhos. certeza. Ouvi não, você já ouviu bastante, eu Já vi ouviu. você publicando É, bastante coisas, ainda e a não gente, sei editar, é tudo como na Isso sala aí, de aula, de uma vez só, e a gente vai aprendendo, né? a gente tem que ocupar esses espaços, porque senão fica ocupado por pessoas que às vezes fica muita gente falando muito bobagem. Então tem Uhum. hora que a gente tem que isso é entrar, verdade. até as nossas bobagens são com responsabilidade, né? É, Todo mundo fala Verdade. bobagem. Agora, se você falar uma bobagem com responsabilidade do assunto certo, não tem problema nenhum, né? A gente está aí para aprender. É. na nossa área, até responsabilidade social, gente. Todo mundo é imunologista agora, eu não aguento mais falar em GMGG. Todo mundo sabe interpretar tudo e todo. Você está no ponto de ônibus, a pessoa fala que está Verdade. com Covid, qual anticorpo, antígeno. A imunologia é muito mais profunda e detalhista do que isso, do que só um Agora IgM-IgG. os grupos de família é o papo que rola aí. E agora a IgM, vacina. PCR, Quem aguenta mais vacina. esclarecer? Nada de vacina. Todo mundo está achando que tomou a vacina é super-homem. Então você acaba por responsabilidade social. Antes de mais nada, é isso que eu falo com meus alunos. Você tem que aprender por você e pelos seus. Comece fazendo o diferencial dentro da sua casa. Porque a partir daí o conhecimento a gente vai tirando, desmistificando essas fake news e esse GM, GG que eu não aguento mais. Explicar por Eu, quê. Pois é, era um assunto que eu adorava, já estou com raiva do assunto de Né? tanto. Também ranço. é engraçado, eu Bem acho por que aí. de nós três aqui, quem mais tem hate sou eu. Rapaz, eu recebo cada pancada lá no meu YouTube, cada pancada mesmo. Por quê? Porque eles querem que eu diga sim ou não. É assim, não é assim. Como é que um imunologista tem condições de dizer sim ou Impossível. não? Existe alguma situação que você diga sim ou não? Não tem. Impossível. Aí eu falo depende. E aí vou explicar as possibilidades, né? Algumas, por exemplo. Aí pronto, aí a pancada, tem uns que reconhecem, falam, poxa, professor, obrigado, gostei do vídeo, foi bem elucidativo. Já tem outros que falam, enrolou demais. E tem assim, eu lido bem com isso. Tipo assim, eu vejo lá um comentário às vezes ofensivo, eu vou apago, não fico refletindo, não, nada disso, não me incomoda nada. Mas assim, é engraçado assim, você vê que na mesma informação que você passa, alguém achou muito bom e alguém achou confuso, horrível. E eu também provoco, né? Eu fiz um vídeo com o título Não reagente é igual a negativo. Pronto, aí fui Ah, explicar que negativo é negativo. Em que condição a Boa. gente usa cada termo? uhum. Ave Maria, o O que tanto de rosto. tinha. Diga logo, tem que dizer que é verdade, porque eu defendo que o laudo laboratorial ele não é para o paciente interpretar, porque isso Sim, só prejudica. O paciente Também. não tem que interpretar laudo, com ele certeza. tem o direito de saber a informação, mas não de interpretar o laudo, porque eu acho que isso só complica. Hoje em dia, com o Google, só complica. Então, eu sou sempre favorável do não reagente e do reagente. Quem vai interpretar o laudo é quem foi preparado para isso. Aí um monte de gente dizendo Concordo. assim, tem que avisar sim, tem que dizer logo, fica com enrolação, negócio de não reagente, tem que dizer se está doente, se não está.
Sábado Eu a acho aula foi que sobre isso, eu comentando com os alunos que imunologia não é exata. Eles me fazem uma pergunta: em que contexto, com qual doença, com qual situação? E aí eles vão ficando inflados, né? Porque eles querem a resposta. Gente, eu não tenho como. O que acontece com o Covid é só Covid. Não são viroses, são vírus. Aí você vai. Na aula a gente tem hater. Porque ele quer pois é. ouvir aquilo que entendeu. Então, E você outra, desmistificar os conteúdos Mas de sabe imuno quando também. eu acho que quando desculpa, mas acho que quando o hater tem uma base, né, do ponto de vista ele não entendeu muito bem, mas ele está por dentro do assunto. Eu acho que o pior é quando parte justamente da sua tia do WhatsApp, que eu acho que é aí que é o pior, né? Quando começa por aí. Sua palavra, seu mestrado e Pois é, doutorado não vale pois nada é, por conta da corrente do WhatsApp. Acabou. exatamente. mas é engraçado que é o seguinte, na imunologia, é bom, aqui que nós somos 3 imunologistas, dizer o seguinte, uma situação específica, você pode dizer que sim. Aí eu analisei outra situação específica, eu digo que não. Por quê? Porque o contexto é mais É importante. diferente, com certeza. Cada contexto, imunologia, um IgM pode significar uma coisa muito grave, uma coisa muito boa, uma coisa, ou nenhuma coisa. Aí é difícil você passar isso para as pessoas, porque imunologia é muito depende do momento, depende de não sei o que, depende de não sei o que, e é difícil, mas a gente está aí para isso, né? Nós Eu acho que estamos. hoje você está ganhando. Curiosamente, meus haters sumiram no último ano, mas até, Ah, sei lá, até o ano passado tinha um bocado. ah. Enfim, tinha um bocado. Devo Não, me agora. preparar para esta fase, eu não estou nessa fase ainda. Então, na verdade, né, quando tudo que é polêmico ou que, enfim, ou que é um debate mais amplo, né, surge pessoas que não concordam. E eu acho que na internet a galera meio que cria coragem, porque no pessoal, né, não ia provavelmente acontecer dessa forma, pelo menos. Geralmente a pessoa é mais educada, sendo que na internet ela mais cria Não Eu precisa coragem. não, de. olha, eu não tinha hate até eu falar de vacina. Meu canal tem tudo. Quando eu fui falar de vacina, aí pronto, aí apareceu todo tipo de coisa, não sei o que e tal. Mas assim, psicologicamente, Isabela, você tem que estar preparada para isso, porque a galera fala, e se você for debater, você já está errado. É, Se é. você for se ofender, você está mais errado ainda, porque assim, se eu fosse me ofender, todo dia eu estava ofendido. Olhe lá para você ver, é porque eu apago. Quando eu vejo, eu apago logo, nem leio, eu digo, não, isso aqui não. Isso aqui não. Porque eu não posso. É bom deixar para. Eu, se fosse você, eu deixaria para guardar como um troféu. Mas, Recordação. é, Ou não mas dá para olhe, ocultar, não, no YouTube? Devia dar para mas ocultar, sei olhe, lá, e ficar sabe lá. por que eu não deixo? Porque assim, às vezes o É hate tem desinformação, às uma vezes, né? informação errada. Então É, não adiantou eu fazer um vídeo para alguém dizer é, assim, tem muita gente morrendo por tomar vacina. Aí, tipo assim, não adiantou eu fazer um vídeo verdade. explicando uma coisa, se alguém bota uma informação dessa, aí se eu não É. respondo, começa a ter gente curtindo isso, e aí depois isso vira o assunto mais importante Não, do. eu acho. Quando é desinformação, é complicado, verdade. Mas atualmente eu sou assim. Se ou xingamento ou desinformação, eu apago. Porque não dá para alguém dizer, vai estudar imunologia. Eu falo, porra, velho, eu faço isso todo dia. Você pega Vamos aqui no meu comparar aqui. que é para o público leigo e vai mandar eu estudar imunologia, sendo que eu não falei nenhuma bobagem, aí eu não deixo, não, porque, né? Não dá para você ficar se ofendendo Aí assim. você responde Não, mais imunológico. é porque eu acho que, tipo, o YouTube, você não. É uma diferença aí, tá vendo? Uma vantagem do Instagram, por exemplo, é que quando o cara comenta lá, o hater comenta, você no YouTube não dá tanto para você ir no perfil e ver as características dele. Mas quando no Instagram, você clica ali no perfil e você começa a ver que tem até um padrão, né? É. Do hater, assim, um padrão de hábitos ou de alguma característica em comum. Aí eu desconsidero, mas eu sempre deixei, eu acho que eu nunca paguei nenhum comentário. No YouTube eu tiro, porque e também tem muitas pessoas que usam duas contas do Google, uma para ficar fazendo esse tipo de coisa e outra para poder. Mas Anônimo, né? Verdade. tinha um cara me esculhambando em vários vídeos, ainda bem que dá para bloquear no YouTube também. Um cara me esculhambando, não sei o quê. Aí quando eu fui olhar, o nome do cara era Deep Web.
Isso é nome de e-mail de alguém? Eu falei, velho, vou bloquear logo esse e-mail aqui, porque ele não Isso que é o fica... pior, que a pessoa às vezes ainda tem, né, não tem coragem de mostrar quem ela é de verdade, né? Sabe o que aconteceu? Eu não sei se eu já contei esse caso aqui. Eu lembro que acho que foi uma das coisas piores assim que rolou comigo no Instagram. Eu tinha postado alguma coisa eu não lembro se foi contra Bolsonaro, alguma coisa, ou foi contra alguma coisa que ele tinha feito. E aí o cara pegou minha foto foi no meu privado, eu postei lá no do Biomedicina, ele pegou minha foto do privado, aí postou no Stories esculhambando, esse biomédico, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí alguém me mandou, aí eu dei print, né? E aí, por coincidência, ela é daqui de Salvador, trabalhava em um laboratório conhecido daqui e tinha amigos em comum. Eu só escrevi para ele, beleza, tô mandando me xingando todo, tô mandando seus prints aqui pro RH do laboratório, não sei o que, não sei o que. Depois, por ter amigos em comum, ele me pediu 1000 desculpas. Eu falei, se retrate. Então, ele postou no Stories pedindo desculpa. E depois que eu falei que ia mandar pro RH o print. E Porque ninguém teve alguns mais sabe pesados. onde gira o mundo, você não sabe as conexões que você tem, e o peso da sua palavra, ele esperar que você ia saber onde é que ele trabalhava? Pois é. Aí se ferrou. Teve muito caso. Eu fiz muita denúncia aos conselhos regionais aí, muita denúncia. A galera fazendo bobagem aí na internet. Mas enfim. Eu puxei esse assunto para dizer a Isabela que se acontecer com ela, sinta-se dentro da normalidade. Eu vou estar inclusa, né? Nesse momento eu estou, não tenho hater, mas vou me sentir incluída. Pode falar com a gente que a gente... Agora é engraçado porque geralmente é uma vantagem de ser professor e de ter uma galera que segue você. É que você às vezes nem precisa se defender. A galera mesmo vai lá e começa a escrever e por você. Às vezes você nem precisa falar nada que a galera já respondeu lá por você. Então isso é muito legal. Vamos para frente, né? É assim que a coisa, já que é assim que agora é assim, então a gente tem que viver no mundo que a gente está. Não tem que viver em outro, não. Gabriel, você está vendo como o bate-papo legal passa rápido? Já tem quase 2 horas. 1h40. E aqui, com certeza, se a gente estivesse tomando vinho como você está tomando sozinho... É pena que assim... muito. Aqui já está indo quase a... Viu? E sexta é dia de vinho, segunda não. Segunda, mas hoje eu fui comemorar umas coisas aí. A gente, na semana que vem, a gente vai gravar com a Aline, viu Isabela? Maravilha, ótimo. Essa semana a gente vai gravar esse mês praticamente só com... Eu acho que quase todos são professoras, né, Gabriel? São todas mulheres, mas todos são... A Aline tem muita história, viu? Bastidores de coordenação. Pergunte aí, Aline. Ali tem, ali e ela tem um jeito firme de resolver as coisas. Amo trabalhar com a professora coordenadora que a gente vai conversar aqui, e eu acho que vai sair também um monte de história legal. Aproveite e nos ajude e diga a ela que a gente não vai morder ninguém, porque ela está meio... Agora tem que ver só. Tem que ter a participação de Marina. Porque eu brinco com a Aline, viu? Marina é a filhinha dela, de 3 anos. Eu mando um beijo para minha amiga Marina. Quando se juntar de Sócrates e a de Aline, faz um podcast só delas. Faz, a de Sócrates às vezes já entrou aqui no vídeo, abriu ali a porta. Eu vou lhe mandar o link do Instagram que ela entrou aqui no meio do podcast para você ver. Se tiver com a Aline, faça um erro de gravação. Porque no dia que Marina não aparece, eu sinto falta. Eu pergunto, Aline, cadê Marina? Ela é única, ela já é biomédica, coordenadora júnior da Unijorge. Maravilhosa. Isabela, queria agradecer muito esse bate-papo aqui. Foi muito legal mesmo. A gente riu bastante. Realmente é muita história que a gente tem. O bom de podcast é que a gente pode... Hoje a gente grava, saem uns assuntos. A gente pode convidar para participar de outro em outro momento, outras histórias. E eu estou achando muito legal esse projeto nosso de podcast por causa disso. A gente não fica limitado a uma coisa só.
Eu lhe disse várias vezes quando eu convidei, eu digo, olha, não é uma entrevista, é um bate-papo. Nós vamos falando o que vai surgindo, porque é essa a ideia do nosso podcast. Foi muito legal. Foi um prazer, Isla. Prazerzão. E realmente um prazer. E eu tenho certeza que a galera que vai assistir vai gostar bastante desse nosso podcast de hoje. Foi leve, para começar a semana leve, né? Só histórias, compartilhando histórias. Foi muito bom. Amei. Com certeza. Valeu, tchau, obrigado aí. Obrigado, Tchau, gente.